Pessoal, eu vou passar aqui uma técnica, umas dicas de memorização da inervação motora do antebraço da mão. Eu vejo que é uma coisa que muita gente confunde. Então nós temos os três principais nervos, né? Eu vou atribuir a eles os números 1, 3 e 5, que são as exceções. Então a regra baseada nas exceções, a forma que eu achei muito mais fácil de memorizar, de gravar. Temos que dividir primeiro o antebraço e a mão em extensores, né, a face dorsal, e flexores, a face palmar ou ventral. Extensores é muito tranquilo. A gente sabe que todos os músculos são inervados pelo nervo radial e seu ramo interósseo posterior. Apenas uma exceção, que são as interfalangianas. É só a gente lembrar do paciente com lesão do nervo radial no braço, que fica com a mão caída, e você pede para fazer a extensão, ele consegue estender um pouquinho as interfalangianas. Por quê? Porque são músculos intrínsecos, né, que fazem esses movimentos, que não são inervados pelo radial. Então, resumindo, extensão é radial, radial é extensão. Apenas essa única exceção aqui. Já resolvemos grande parte do problema, né? Vamos agora para os flexores, que é um pouquinho mais complicado, mas vamos fatiar para facilitar. Eu vou dividir os flexores em músculos extrínsecos, que são aqueles que têm origem fora da mão, e os músculos intrínsecos, que têm origem e inserção dentro da mão. Os extrínsecos, a gente sabe que são todos inervados pelo mediano, exceto 3. E os músculos intrínsecos, todos inervados pelo ulnar, exceto 5. Vamos às exceções. Então, o do mediano é bem fácil de gravar, são 3 exceções. Primeiro, flexor ulnar do carpo, o próprio nome já ajuda, né? E flexor profundo do quinto e flexor profundo do quarto. Eu memorizei imaginando que eles são mais distantes do nervo mediano e, portanto, não podem ser inervados por ele. São inervados, os 3 são inervados pelo nervo ulnar. Então, todos os extrínsecos são do mediano, exceto esses 3. Vamos agora para os músculos intrínsecos, que são todos inervados pelo ulnar, exceto 5. Quais são? Os umbricais mais radiais, né? São 2 umbricais do ulnar e 2 do mediano. E os músculos da eminência tenar. Esse aqui fica fácil de gravar, porque intuitivamente a gente sabe que o paciente com síndrome do túnel do carpo, né, já apresenta fraqueza nessa região. E, portanto, esses músculos são inervados pelo mediano. Então, tirando esses 5 músculos, todos os outros intrínsecos são inervados pelo nervo ulnar. Eu achei mais fácil gravar essas exceções do que gravar todos os outros músculos que são inervados pelo ulnar. Se decorar até aqui, está excelente, isso tem que memorizar, né? Faz parte. Mas agora eu vou dar mais algumas dicas para ficar mais preciso, né? Alguns detalhes importantes da inervação do membro superior. Então, a gente viu que os extensores é do radial e os flexores é mediano e ulnar. Mas a gente sabe que o radial e o mediano, eles têm ramos importantes, né? Ramos até calibrosos e que são importantes considerar. O radial é o nervo interósseo posterior e o mediano, o nervo interósseo anterior. Esse nervo interósseo posterior, ele corre posterior à membrana interóssea, e o nervo interósseo anterior, anterior à membrana interóssea, né? Por isso o nome. Sempre que eu lembro do interósseo anterior, eu imagino um quadrado, para facilitar a memorização. Então, quais são os músculos que são inervados pelo interósseo anterior? Flexor profundo do segundo, flexor profundo do terceiro, flexor longo do polegar. Aí eu imagino esses 3, gravei esses 3, aí está faltando
o Q para completar o quadrado, pronador quadrado. Então eu já gravei todos os músculos que são inervados pelo interósseo anterior. E para fechar, interósseo posterior, ele inerva, quando a gente fala radial, na verdade a gente está se referindo a ele. Ele inerva todos os extensores extrínsecos. Tem um músculo que temos que gravar, que é o extensor radial longo do polegar, do carpo, extensor radial longo do carpo. Ele possui uma inervação proximal ao ramo interósseo posterior. Por isso que quando o paciente tem uma lesão do interósseo posterior, né, por exemplo, uma fratura da cabeça do rádio, pode acontecer, ele mantém a extensão do punho com desvio radial, porque o extensor radial longo do carpo, a inervação é mais proximal antes de emergir o nervo interósseo posterior. Espero que tenha ajudado aí aos estudos, né? Ficar mais prático, mais fácil. Um abraço.